Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Você não controla absolutamente nada. Nem o que sente, nem o que pensa, nem o que o outro pensa de você. O máximo que consegue é encenar um domínio frágil, um improviso permanente para que o caos não apareça na superfície. Carl Gustav Jung chamaria isso de viver pela persona, a máscara social que mostramos para sermos aceitos. E Nietzsche, com seu desprezo pelas ilusões reconfortantes, diria que esse controle é só mais uma invenção da moral para nos proteger do terror de sermos criaturas instáveis, contraditórias e vulneráveis. A ilusão do controle é um vício. Você acredita que está guiando a narrativa, mas na verdade passa os dias reagindo, calculando, se moldando para evitar rupturas. Não percebe que quanto mais tenta controlar, mais refém se torna. As projeções cuidam de reforçar essa prisão. O que você não aceita em si é colocado no outro, para que pareça externo, manipulável. Mas manipular o outro é, no fundo, tentar consertar um reflexo no espelho sem tocar no próprio rosto. Na codependência, essa engrenagem atinge o auge. Sua identidade se constrói a partir do que o outro confirma. Você se cuida cuidando dele, mas é um cuidado com cláusulas. Ele precisa reagir conforme o script, senão todo o arranjo desmorona. E, quando inevitavelmente desmorona, a primeira reação é de choque, como se o mundo tivesse traído um pacto secreto. Não houve traição, houve apenas realidade. O colapso das máscaras sociais chega silencioso. Um dia, ninguém mais alimenta a imagem que você tanto protegeu. O telefone não toca, o elogio não vem, a validação desaparece. E o que sobra é o que sempre esteve ali, mas você evitou encarar. Um eu despido, sem roteiro, sem aplausos. É nesse instante que a ilusão do controle se desfaz, e não resta mais onde se esconder. A crença de que controlamos nossas vidas é uma das mais sedutoras invenções humanas. Ela nos dá uma sensação de segurança, de previsibilidade, de que existe uma linha reta ligando nossas intenções aos resultados. Mas, se observarmos de perto, essa linha não existe. O que há são ajustes constantes, pequenas manobras para evitar que o imprevisível nos exponha. Jung dizia que grande parte do que acreditamos ser eu é, na verdade, persona, uma construção social, funcional, mas frágil. E o perigo está justamente em confundirmos essa máscara com a nossa identidade real. Nietzsche, por outro lado, via o controle como uma forma de negação da vida em sua essência caótica. Para ele, a existência não pode ser domada. Qualquer tentativa de moldá-la a um formato fixo é um ato de ressentimento contra a própria natureza. É como tentar conter o mar com as mãos. A água escapa e ainda leva consigo a areia sob os pés. Mas, se isso é verdade, por que insistimos tanto nessa fantasia? Porque viver sem a ilusão de controle é encarar o abismo interno. É admitir que a qualquer momento podemos ser atravessados por perdas, rejeições, fracassos ou mudanças bruscas, sem qualquer garantia de retorno à normalidade. O ser humano, como espécie, desenvolveu mecanismos para evitar esse confronto direto, e um dos mais sofisticados é a projeção. A projeção é a arte inconsciente de colocar no outro aquilo que não suportamos reconhecer em nós. Funciona como um desvio de atenção. Em vez de lidar com a própria insegurança, acusamos o outro de ser instável. Em vez de admitir o medo, enxergamos covardia no comportamento alheio. Esse deslocamento não só nos dá a sensação de entender o mundo, mas também nos alimenta com a ilusão de que podemos mudá-lo. Se o problema está fora, basta controlarmos o fora para ficarmos em paz. Aqui, a codependência entra como uma engrenagem complexa dessa lógica. Ela cria um sistema no qual o próprio senso de identidade depende da resposta do outro. É como se a validação externa fosse o combustível que mantém a máquina funcionando. Sem ele, tudo para. E, para garantir que esse combustível nunca falte, a pessoa passa a investir energia em moldar, antecipar e ajustar o comportamento alheio, como um diretor de teatro que não aceita improvisos no palco. O que não percebemos é o custo disso. Quanto mais tempo passamos tentando manter os outros dentro do nosso roteiro, mais nos afastamos de nós mesmos. As máscaras sociais, nesse cenário,
Não são apenas filtros de apresentação, são dispositivos de controle. Escolhemos cuidadosamente qual versão de nós mostrar, não para sermos autênticos, mas para provocar reações específicas. Se preciso parecer sempre competente, mantenho a postura impecável. Se preciso ser visto como frágil para receber cuidado, calculo cada gesto para reforçar essa imagem. O problema é que toda máscara exige manutenção constante, e isso depende dos outros. A persona só se sustenta enquanto a plateia. Quando a plateia se dispersa, o palco fica vazio e as luzes se apagam. Nesse silêncio, não há aplausos nem vaias, apenas a estranheza de estar diante de si mesmo sem o figurino. É aqui que muitas pessoas entram em crise, não por terem perdido algo real, mas por perceberem que o que sustentavam nunca passou de um acordo implícito com o mundo. Nietzsche chamaria isso de colapso das ilusões, um momento perigoso e, ao mesmo tempo, libertador. Perigoso porque, sem a máscara, somos forçados a confrontar a fragilidade e a falta de controle sobre a vida. Libertador porque, uma vez que aceitamos esse caos, já não precisamos mais gastar energia tentando contê-lo. Podemos começar a viver de forma mais crua, mais honesta, mais alinhada ao que realmente somos. Jung, nesse ponto, diria que é o momento de integrar a sombra, tudo aquilo que rejeitamos e projetamos nos outros. Sem essa integração, continuaremos presos ao ciclo de controle e frustração. A sombra não é um inimigo a ser vencido, mas uma parte de nós que precisa ser reconhecida para que possamos viver com mais inteireza. E é exatamente isso que a ilusão do controle nos impede de fazer. Ela nos mantém ocupados demais tentando manipular o mundo para que não tenhamos que olhar para dentro. Observe como isso aparece no cotidiano. No trabalho, moldamos discursos para agradar superiores, mesmo que discordemos internamente. Nas relações, dosamos afeto ou distância para provocar determinadas reações. Nas redes sociais, calibramos o que mostramos e o que escondemos para manter a narrativa que queremos que os outros comprem. Tudo isso são tentativas de controle, não do mundo em si, mas da percepção que os outros têm de nós. E quando esse controle falha, o impacto é devastador. Uma crítica inesperada, uma rejeição não prevista, uma mudança súbita de comportamento no outro. Tudo isso ameaça não apenas a situação imediata, mas a própria estrutura que sustenta nossa identidade. É por isso que rompimentos, demissões ou crises familiares muitas vezes parecem maiores do que realmente são. Eles não apenas mexem com nossa realidade externa, mas arrancam as estacas que seguravam nossa autoimagem. Nesse sentido, viver sem a ilusão de controle exige coragem rara. É aceitar que as pessoas não vão reagir como queremos, que o mundo não vai seguir nosso roteiro e que nossa própria mente é um território com zonas que não dominamos. Nietzsche chamaria isso de amor fati, amar o destino, inclusive o imprevisível. Jung diria que é o caminho para a individuação, tornar-se quem realmente somos, sem depender da aprovação externa. Mas, antes de chegar a esse ponto, é preciso atravessar o desconforto. E essa travessia começa quando paramos de alimentar a máscara. Quando deixamos de ensaiar as respostas certas e nos permitimos o risco de sermos mal interpretados, rejeitados ou até ignorados. Quando entendemos que a persona é útil, mas não essencial. Quando aceitamos que o controle que vale a pena cultivar é o de nossas próprias escolhas, não o dos outros. Se isso já fez você repensar algo, deixa aqui nos comentários. Eu leio tudo, e talvez você ajude alguém que está passando pela mesma coisa. A ilusão do controle se sustenta em uma engenharia psíquica delicada. Você constrói narrativas internas, projeta papéis para si e para os outros, alimenta expectativas e, a partir daí, tenta viver como se o mundo fosse obedecer a esse arranjo. Por fora, parece autoconfiança. Por dentro, é um sistema de defesa contra a imprevisibilidade. Jung explicaria que a persona é justamente essa adaptação ao coletivo, útil para convivermos em sociedade, mas perigosa quando confundida com a totalidade do eu. O conflito começa quando a persona deixa de ser um recurso e passa a ser uma prisão. Você não está apenas usando uma máscara, você esqueceu que ela é uma máscara. E quanto mais ela é confirmada pelo ambiente, mais você se identifica com ela. É aqui que a projeção entra em cena como ferramenta de manutenção. Para preservar essa identidade fabricada, tudo que ameaça expor suas fragilidades é colocado no outro.
Imagine que você cultiva a imagem de alguém calmo e equilibrado. Internamente, há raiva, medo e impulsos de controle, mas eles não combinam com a narrativa que você sustenta. Ao perceber esses traços em si, a dissonância seria insuportável. Então, de forma inconsciente, você os vê nos outros. Ele é explosivo, ela é instável. Essa projeção não apenas protege sua autoimagem, mas também justifica suas tentativas de controlar o comportamento alheio. Eu só estou tentando evitar problemas. Nietzsche alertaria que esse processo é uma manifestação do ressentimento, um modo de viver reagindo contra o que não conseguimos assumir como nosso. Em vez de criar a partir de si, a pessoa gasta energia tentando moldar o mundo para que se encaixe no seu ideal. E o ressentimento, para Nietzsche, é corrosivo. Ele tira a força criativa da vida e a substitui por um eterno ajuste de contas com a realidade. A codependência é o terreno fértil para que tudo isso se amplifique. Na codependência, não basta controlar o contexto, é preciso controlar o outro para manter sua própria estrutura psíquica de pé. O bem-estar interno está amarrado ao comportamento externo de alguém. Se essa pessoa muda, se distancia ou deixa de responder como antes, é como se um pilar fosse arrancado. Não é só a relação que sofre, é a própria identidade que entra em colapso. Jung diria que isso ocorre porque, na codependência, projetamos no outro aspectos essenciais da nossa psique que não reconhecemos como nossos. O parceiro, o amigo, o familiar passa a carregar pedaços do nosso eu, coragem, autoestima, capacidade de decisão e, portanto, nos tornamos emocionalmente reféns dele. Sem ele, sentimos que perdemos acesso a essas qualidades. Nietzsche, mais uma vez, traria o desconforto. Esse tipo de dependência é incompatível com a vida plena, porque substitui a afirmação de si pelo servilismo emocional. O codependente acredita que está cuidando, mas está, na verdade, tentando garantir que o outro continue desempenhando o papel que sustenta sua ilusão de controle. É um cuidado com segundas intenções, ainda que inconscientes. O colapso desse sistema acontece quando a máscara deixa de ser alimentada. Talvez porque o outro se canse, mude, ou simplesmente deixe de reagir. É um momento crítico. Sem a confirmação externa, a persona começa a se desfazer. A reação inicial costuma ser intensificar o controle, mais mensagens, mais tentativas de agradar, mais insistência. Mas isso, na maioria das vezes, só acelera o afastamento. Esse é o ponto de maior tensão emocional. Nietzsche diria que aqui está a bifurcação entre dois caminhos: o da negação, onde a pessoa tenta reconstruir o teatro exatamente como antes, ou o da afirmação trágica, onde ela aceita que o caos não pode ser domado e que é preciso criar a partir dele. Jung chamaria isso de oportunidade para a individuação, para reconhecer a sombra e integrar o que antes era projetado no outro. O problema é que escolher o segundo caminho exige atravessar um deserto interno. Significa olhar para as próprias inseguranças sem a proteção das máscaras, sentir a dor da rejeição ou do abandono sem transformá-la imediatamente em raiva ou manipulação, e, principalmente, abandonar a fantasia de que é possível controlar o outro para garantir estabilidade. É aqui que muitos recuam, não porque não entendam, mas porque a perda da ilusão é dolorosa demais. Nesse cenário, o conflito não é apenas com o mundo externo, mas com a própria psique. Há uma parte sua que sabe que o controle é ilusório, que reconhece a instabilidade como parte da vida. Mas a outra parte, profundamente enraizada no medo, que resiste, que quer de volta as velhas garantias, que prefere a prisão conhecida ao vazio desconhecido. Essa batalha interna é silenciosa, mas exaustiva. O que agrava tudo isso é que a sociedade reforça o mito do controle. No trabalho, somos incentivados a gerenciar tudo: tempo, equipe, imagem. Nas redes sociais, a cultura da curadoria pessoal transforma cada indivíduo em um gestor de marca. Nas relações, modelos romantizados vendem a ideia de que o amor verdadeiro significa entender e antecipar todas as necessidades do outro. É um ciclo que nos mantém cronicamente ocupados com a manutenção da persona e nos afasta da aceitação do caos. Nietzsche nos lembraria que viver é dançar na beira do abismo, não construir cercas em torno dele. Jung acrescentaria que a verdadeira força vem de suportar a tensão entre quem somos e quem mostramos ser, até que a diferença entre esses dois se torne mínima. Isso não significa abolir toda a máscara, elas são necessárias em certos contextos, mas sim deixar de confundir a máscara com o rosto. No fundo, o grande conflito é este:
estamos dispostos a abrir mão do controle que nunca tivemos para acessar uma liberdade que não sabemos usar? Essa é a pergunta que separa quem continua preso ao teatro das relações controladas e quem aceita a vida como um campo aberto, instável e imprevisível. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. Se quisermos entender por que a ilusão do controle é tão resistente, precisamos olhar para o que ela protege. Jung diria que, por trás dela, está a sombra, aquele conjunto de aspectos psíquicos que não se encaixam na imagem que queremos ter de nós mesmos. A sombra contém tanto o que consideramos negativo, insegurança, ciúme, raiva, quanto o que nos parece excessivo ou ameaçador, coragem, desejo, criatividade. O problema é que, enquanto a sombra não é reconhecida, ela atua de forma autônoma, moldando nossas ações e, ironicamente, controlando quem tenta controlar. A ilusão do controle funciona, então, como uma barreira para manter a sombra fora do campo de visão. É mais seguro tentar controlar o outro do que admitir que o medo da perda é seu, que a necessidade de aprovação é sua, que a instabilidade emocional é sua. Mas essa segurança é ilusória. O que é reprimido não desaparece, se infiltra nas relações, especialmente na forma de projeção. Assim, o parceiro, o colega ou o amigo vira o depositário de tudo que você não quer ver em si. E, como resultado, seu comportamento com eles é moldado não pelo que eles são, mas pelo que você teme ser. Nietzsche, com sua aversão a qualquer moralidade que nega a vida, veria esse processo como um enfraquecimento do espírito. Para ele, a tentativa de impor ordem total à existência é uma recusa de se expor ao risco que é viver. É preferir a moral dos escravos, que busca segurança e previsibilidade, à moral dos senhores, que cria valores próprios e encara o caos como matéria-prima para a ação. Na prática, isso significa que a pessoa controladora se torna prisioneira de um jogo que ela mesma inventou, mas que não pode vencer. Clinicamente, é possível observar esse mecanismo no que chamamos de colapso da persona. Quando a imagem cuidadosamente construída deixa de ser confirmada, seja por rejeição, por silêncio ou simplesmente porque o outro mudou, a sensação é de perda de identidade. O paciente relata sentir-se invisível ou inexistente sem aquela resposta externa. Esse momento, por mais doloroso que seja, é também uma chance de individuação, no sentido junguiano, abandonar a dependência de um reflexo externo para reconhecer e integrar partes de si antes negadas. Nietzsche ofereceria aqui um complemento filosófico. Ele falaria sobre o amor fati, o amor ao destino, que inclui amar o que não se pode controlar. Não é resignação, mas afirmação. É a coragem de dizer sim inclusive ao que desorganiza, porque isso também é vida. E, para quem vive sob a tirania da ilusão do controle, essa postura é quase inimaginável, justamente porque implica renunciar ao script. Há um paradoxo nessa transição. Para conquistar um controle mais real, o de si mesmo, é preciso primeiro abrir mão do controle ilusório sobre o outro. E essa renúncia é vivida como uma perda. É aqui que muitas pessoas entram em luto, não apenas por uma relação ou situação específica, mas pelo próprio papel que desempenhavam. Afinal, sem o enredo de quem cuida ou quem mantém tudo funcionando, quem sobra? Essa pergunta é fundamental, porque expõe o quanto a identidade de muitas pessoas está ancorada em funções de controle. E aqui voltamos à sombra. Se minha imagem consciente há de alguém indispensável, protetor ou sempre no comando, admitir que posso ser dispensável ou impotente diante de certas situações é quase intolerável. A resposta automática é reforçar a máscara, redobrar o controle, intensificar a manipulação, tudo para não sentir o que está por baixo. Mas, se seguimos a lógica junguiana, o caminho de cura passa justamente pelo contrário: permitir que a máscara se fragilize, que o controle falhe, que a sombra se revele. Isso não significa se expor de forma imprudente, mas aceitar que o outro tem autonomia para não seguir nosso script, e que a nossa integridade não depende disso. É uma mudança de eixo, do controle externo para a autorregulação interna. Nietzsche, mais uma vez, traduz isso em termos de força vital. Para ele, o ser humano forte é aquele que não precisa que o mundo se organize de acordo com suas vontades para continuar criando. É o que dança com o imprevisível, não o que tenta imobilizá-lo. E essa dança não é um estado constante de alegria, é também luta, frustração, dor. Mas é uma dor que fortalece, porque nasce da afirmação, não da negação. Em terapia, esse ponto se manifesta como uma espécie de silêncio interno.
Quando a persona cai e o controle não é mais possível, há um momento em que o paciente não sabe quem é. Esse não saber é desconfortável, mas também é fértil. É a pausa entre uma narrativa e outra, onde é possível começar a criar sem o peso dos antigos papéis. O desafio é não preencher imediatamente esse espaço com outro controle disfarçado. Na vida prática, isso pode significar aprender a estar em relações sem depender delas para se sentir inteiro, aceitar que o trabalho não define completamente seu valor, conviver com a própria imperfeição sem usar isso como desculpa para manipular a percepção dos outros. É um exercício de honestidade que não busca perfeição, mas presença. E é aqui que o pensamento de Jung e Nietzsche se encontra de forma poderosa. Ambos propõem uma forma de viver que não foge do que é incômodo. Jung, ao integrar a sombra, e Nietzsche, ao amar o destino, dizem, cada um à sua maneira, que é preciso aceitar o que não se controla para poder criar de forma autêntica. Não se trata de abandonar toda a estrutura, mas de perceber que a estrutura que realmente sustenta é interna, não externa. Esse é o ponto mais profundo da desconstrução da ilusão do controle. Entender que o controle verdadeiro não é sobre o outro, nem sobre o mundo, mas sobre a maneira como respondemos a eles. E que, paradoxalmente, só chegamos a isso quando paramos de gastar energia tentando manipular o que está fora. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. Quando chegamos ao ponto em que a ilusão do controle se desfaz, não sobra apenas um vazio, sobra a chance de ver com nitidez o que sustentava esse jogo desde o início. Jung diria que, nesse momento, a sombra está mais próxima da superfície, oferecendo a oportunidade de integração. Não é uma experiência confortável. Reconhecer em si aquilo que antes era projetado no outro pode gerar resistência, vergonha, até repulsa. Mas é justamente aí que começa a construção de um controle mais real, não o de manipular circunstâncias, mas o de sustentar a própria presença, mesmo quando o mundo não colabora. Nietzsche completaria dizendo que essa é a chance de praticar o amor fati, não apenas aceitar o que não controlamos, mas acolher isso como parte do nosso destino. O que antes era visto como ameaça, a instabilidade, a imprevisibilidade, a autonomia alheia, pode se tornar matéria-prima para um modo de vida mais livre. Mas isso exige uma reeducação da nossa postura diante da realidade. Sair da posição de engenheiro do mundo para a de participante ativo de um jogo que não foi feito para ser vencido, mas vivido. Para muitos, essa transição começa pelo reconhecimento de que a persona, a máscara social, não precisa ser destruída, mas relativizada. Ela é útil, no trabalho, na vida social, na preservação de certos vínculos. O problema não é usá-la, é acreditar que ela é tudo o que somos. Quando percebemos que podemos interagir sem depender dessa validação constante, damos um passo para fora da prisão invisível. Clinicamente, o encaminhamento é trabalhar a diferenciação entre eu real e eu adaptado. Isso envolve identificar padrões de comportamento que servem mais à manutenção da máscara do que às necessidades reais. É perguntar-se, esse gesto, essa palavra, essa escolha é minha ou é uma tentativa de manter o outro satisfeito? A resposta nem sempre é agradável, mas é esclarecedora. A partir daí, entra o processo de reintegração das projeções. Isso não é culpar-se por tudo, mas reconhecer que parte do que acusamos no outro é, de fato, nosso. Quando isso acontece, duas coisas mudam. A necessidade de controle diminui e a autonomia aumenta. Afinal, se o que me incomoda está em mim, posso trabalhar nisso diretamente, sem depender que o outro mude. Nietzsche diria que essa é a passagem do ressentimento para a criação. Em vez de reagir ao mundo, começamos a afirmar a nós mesmos. Isso não significa passividade, significa agir a partir de um centro interno, e não como reflexo de estímulos externos. O controle verdadeiro, aqui, é o de manter-se fiel a esse centro, mesmo quando as circunstâncias externas pressionam para voltar aos velhos padrões. No plano das relações, esse entendimento se traduz em um deslocamento importante. Deixamos de nos relacionar para controlar o outro e passamos a nos relacionar para conhecer o outro. Parece simples, mas muda tudo. Porque, ao abdicar da expectativa de que o outro se encaixe no nosso roteiro, abrimos espaço para que ele seja de fato quem é. Isso traz risco, o risco de que ele não corresponda aos nossos desejos, mas também traz liberdade. E aqui está um ponto crucial. Liberdade e controle são inversamente proporcionais. Quanto mais queremos controlar, menos livres somos. E quanto mais aceitamos a liberdade, nossa e dos outros,
mais perdemos a necessidade de controlar. Essa é uma mudança de eixo que só acontece quando abandonamos a fantasia de que a estabilidade vem de fora. Jung nos lembraria que essa liberdade só é possível quando a sombra é integrada. Sem isso, continuaremos presos a projeções e relações codependentes, mesmo que menos óbvias. Nietzsche reforçaria que, sem a disposição de encarar o caos, cairemos de volta em formas sutis de ressentimento. Em outras palavras, sem coragem para perder, nunca ganharemos nada que realmente vale a pena. O encaminhamento, então, não é eliminar todo o controle, isso seria outra ilusão, mas reposicionar o foco. É investir energia em conhecer-se, reconhecer limites e assumir a responsabilidade pelo que sentimos e fazemos. É aceitar que o outro pode ir embora, que planos podem falhar, que a vida pode mudar de forma abrupta, e que nada disso precisa nos destruir. Essa postura não se constrói de um dia para o outro. É fruto de pequenas escolhas diárias. Deixar de enviar aquela mensagem apenas para arrancar uma reação. Dizer não mesmo sabendo que pode gerar desconforto. Permitir-se errar sem criar uma narrativa para salvar a imagem. Cada vez que fazemos isso, minamos a necessidade de manter a máscara funcionando 24 horas. Nietzsche chamaria isso de vida afirmativa. Viver sem precisar justificar cada passo para manter uma imagem, mas simplesmente porque aquele passo é coerente com quem somos no momento. Jung diria que é o caminho da individuação, tornar-se inteiro, não perfeito. E essa inteireza é, paradoxalmente, o que nos dá mais estabilidade diante do imprevisível. No fundo, o grande encaminhamento aqui é entender que a ilusão do controle não precisa ser combatida como um inimigo. Ela pode ser vista como um convite. Cada vez que ela falha, temos a oportunidade de nos aproximar de uma autonomia mais genuína. Cada vez que o roteiro não funciona, podemos escrever outro, não para controlar, mas para criar. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e, principalmente, não foge do que te provoca. No fim, tudo volta à pergunta que evitamos desde o início: quem você é quando não há mais nada para controlar? Não quem você diz ser, não quem os outros acreditam que você é, mas quem sobra quando o palco está vazio, quando as luzes se apagam e o silêncio devolve o som da própria respiração. Essa é a pergunta que destrói a ilusão do controle, porque ela não pode ser respondida com performance, com narrativas ou com justificativas. Jung diria que, nesse momento, a sombra está sentada ao seu lado, olhando para você com um misto de desafio e convite. Tudo o que você projetou nos outros, tudo o que tentou administrar para não encarar, está agora diante de você, pedindo integração. É um encontro que ninguém marca na agenda, mas que, se aceito, muda para sempre a maneira como você vive. Nietzsche não suavizaria a questão. Ele diria que esse é o instante de afirmar ou negar a vida, de dizer sim ao caos, à incerteza, à perda de garantias, ou de recuar para a velha moralidade, para o ressentimento, para a prisão confortável da previsibilidade. E, para ele, recuar seria morrer um pouco a cada dia, não no corpo, mas no espírito. Talvez você perceba que passou anos encenando papéis para garantir que nada fugisse do controle. Que o seu cuidado era, muitas vezes, um investimento para manter alguém preso ao seu lado. Que sua bondade, sua competência, sua fragilidade até, eram formas sutis de manipular o roteiro. E talvez, ao reconhecer isso, você sinta vergonha. Mas a vergonha também é um convite. Ela mostra onde a máscara era mais apertada, onde o personagem era mais distante do rosto. Não há nada de errado em admitir que você não controla. O erro está em continuar fingindo que controla depois de perceber que não. A honestidade diante dessa constatação não torna a vida mais fácil, mas a torna mais verdadeira. E, de algum modo, é nessa verdade que começa uma liberdade que o controle nunca conseguiu oferecer. Quando você solta a necessidade de manter as pessoas e as situações sob rédeas, algo curioso acontece. As relações mudam. Algumas se afastam, sim, porque eram sustentadas apenas pela manutenção do papel. Outras se fortalecem, não porque você passou a fazer mais, mas porque agora existe um espaço real de encontro, sem script. No trabalho, você percebe que nem tudo depende da sua vigilância constante, que há coisas que podem dar errado e ainda assim serem reparadas, que falhar não significa desaparecer. E, aos poucos, a vida começa a respirar por conta própria. Você ainda faz planos, ainda organiza, ainda toma decisões, mas não para manter uma ficção funcionando. Você age porque quer agir,
não para impedir que o caos apareça. E quando o caos aparece, você já não entra em colapso. Sente o impacto, sim. Chora, se zanga, se frustra. Mas não perde o chão, porque aprendeu que o chão nunca esteve nas mãos dos outros. Jung chamaria isso de um passo na individuação, o momento em que você começa a viver mais alinhado ao seu próprio centro, menos dependente da validação externa. Nietzsche chamaria de um ato de força, a capacidade de criar a partir do que antes o destruía. E você, talvez, chame apenas de maturidade, mas vai saber que é mais do que isso. O que fica, depois de tudo, é a consciência de que não há como garantir estabilidade no mundo lá fora. Pessoas mudam, circunstâncias se transformam, perdas acontecem. O único terreno que você pode cultivar é o de dentro. E, ironicamente, quando esse terreno é cuidado, a vida lá fora se torna menos ameaçadora, não porque você a controla, mas porque já não precisa controlá-la para existir. Então, se hoje você está no momento em que a máscara caiu e o roteiro não funciona mais, talvez esse seja o começo, e não o fim. Talvez o que você esteja perdendo seja apenas o peso de sustentar algo que nunca foi totalmente seu. E, nesse espaço, quem sabe, comece a surgir um você menos preocupado em ser visto de uma certa forma e mais disposto a ser, simplesmente. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e, principalmente, não foge do que te provoca.